Ele tinha tudo. Absolutamente tudo. E mesmo assim, estava sentado num banco de jardim frio, em Lisboa, sozinho, com os olhos abertos para um mundo que ele simplesmente não conseguia mais enxergar. Nenhuma luz. Nenhuma sombra. Nada. Só o vento da baixa batendo no rosto dele como se tentasse lembrar que ele ainda estava vivo. Eduardo Fonseca. Um nome que já fez ministros abaixarem a cabeça, que já fez contratos de milhões serem assinados com um simples aceno. Um homem que construiu um império com as próprias mãos, tijolo por tijolo, decisão por decisão, sacrifício por sacrifício. E agora estava ali. Imóvel. Perdido dentro de si mesmo. Com uma bengala entre os dedos e um silêncio ao redor que pesava mais do que qualquer dívida que ele já tivesse carregado na vida. Mas ele ainda não sabia o que estava prestes a descobrir. Ainda não sabia que aquele banco frio, aquele parque vazio, aquela tarde cinzenta de outono em Lisboa, era o começo de tudo. O som dos pombos era o único companheiro dele. O barulho distante do elétrico passando na rua lá fora. As vozes abafadas de pessoas que seguiam as suas vidas sem perceber que um dos homens mais ricos de Portugal estava ali, invisível, esquecido, consumido pela própria escuridão. Eduardo respirava devagar. Tinha aprendido a fazer isso depois que perdeu a visão. Respirar com calma quando o mundo parecia apertar de todos os lados. Fechar os olhos, que de qualquer forma não serviam mais para nada, e tentar encontrar algum equilíbrio dentro de si mesmo. Fazia 2 anos que a visão tinha começado a piorar. 2 anos de médicos, de exames, de respostas que nunca chegavam com clareza suficiente. Os especialistas falavam em degeneração progressiva, em causas ainda sob investigação, em tratamentos experimentais que talvez pudessem ajudar algum dia. E enquanto isso, a escuridão foi chegando devagar. Primeiro as bordas. Depois o centro. Até que um dia Eduardo acordou e o mundo tinha sumido completamente. A única coisa que não tinha sumido era Mariana. A esposa dele. A mulher que ele amava há quase 15 anos. Mariana Fonseca, nascida Mariana Alves, de uma família humilde do Porto que nunca esperou que a vida fosse dar uma virada daquele tamanho. Ela tinha sido a rocha dele durante todo aquele processo. Estava lá quando ele chorou pela primeira vez depois de perder a visão, sentado no banheiro do hospital, com a cabeça nas mãos, tentando entender como um homem poderoso podia se sentir tão completamente destroçado. Ela entrou, ajoelhou na frente dele, tomou o rosto dele entre as mãos e disse: "Eu estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum." Eduardo tinha acreditado em cada palavra. Tinha se agarrado naquilo como se fosse a única corda num abismo sem fundo. Mariana cuidava de tudo. Da medicação. Das refeições. Das bebidas que ela preparava todos os dias com tanto cuidado, aquele suco de fruta que ela dizia ser cheio de vitaminas, bom para a saúde dele, importante para a recuperação. Eduardo bebia sem questionar. Por que questionaria? Era a mulher que ele amava. Era a pessoa em quem ele mais confiava no mundo inteiro. Mas naquele momento, naquele banco de parque em Lisboa, o vento trouxe passos diferentes. Lentos. Irregulares. Como se cada passo custasse alguma coisa. Eduardo ergueu levemente a cabeça, o instinto de quem aprendeu a ler o mundo pelos sons. Percebeu uma presença parar perto dele. Não muito perto. A distância respeitosa de quem não quer invadir, mas também não consegue ir embora. Uma mulher. Ele sentiu isso. Uma presença feminina, quieta, mas com um peso dentro dela que parecia carregar histórias que a maioria das pessoas nunca teria coragem de contar. Ela não pediu nada. Não pediu dinheiro. Não pediu comida. Não disse boa tarde como se fosse uma conversa normal de parque. Ficou em silêncio por um instante que pareceu durar muito mais do que devia. E então disse, com uma voz calma e firme que cortou o ar como uma faca: "O senhor não é cego. É a sua esposa. Ela coloca alguma coisa na bebida do senhor. Todos os dias.
Eduardo parou de respirar. Não foi raiva que veio primeiro. Não foi incredulidade. Foi algo muito mais perturbador do que isso. Foi o reconhecimento silencioso e aterrorizante de que aquelas palavras tinham aterrissado num lugar dentro dele que já estava esperando por elas. Como se alguma parte de si, escondida nas camadas mais fundas da sua mente, já tivesse feito essa pergunta antes. Já tivesse sentido aquele frio. Já tivesse olhado para aquele copo na mão dela e sentido algo que ele se recusava a nomear. Os dedos dele apertaram a bengala. A respiração ficou pesada. Quem é você? Ele perguntou, mas a voz saiu menor do que ele queria. Nada. Só o som dos passos dela se afastando. Irregulares. Cansados. Desaparecendo no barulho do parque como se nunca tivessem existido. Eduardo ficou ali, sozinho de novo, mas completamente diferente de como tinha chegado. O silêncio ao redor dele não era mais o mesmo silêncio. Era outro tipo de silêncio. O tipo que acontece depois que uma bomba explode e o mundo ainda não processou o estrago. Ele tentou desconstruir aquilo. Tentou buscar uma explicação racional. Uma louca. Uma mendiga perturbada que inventava histórias. Uma coincidência. Qualquer coisa que fizesse sentido fora do horror que aquelas palavras tinham plantado dentro dele. Mas a mente de Eduardo Fonseca não funcionava assim. Aquela mente tinha construído um império. Tinha lido contratos de centenas de páginas e encontrado a cláusula problemática na página 93. Aquela mente não descansava quando havia uma variável sem resposta. E agora havia uma variável que ele não conseguia descartar por mais que tentasse. Cada vez que fechava os olhos no carro de volta para casa, ele ouvia a voz dela de novo. Todos os dias. Não foi dito com medo. Não foi dito com hesitação. Foi dito como quem afirma uma verdade que já conhece há tempo demais. Aquela noite foi a mais longa da vida de Eduardo. Mariana serviu o jantar com a naturalidade de sempre. A voz dela era suave, tranquila, cheia daquele cuidado que ele tinha interpretado durante anos como amor incondicional. Perguntou como tinha sido o passeio no parque. Se o ar tinha feito bem. Se ele queria mais um copo do suco. E Eduardo disse sim. Pegou o copo. Levou até os lábios. E parou. Só por um segundo. Um segundo que ela provavelmente não percebeu. Mas que dentro da cabeça dele durou uma eternidade. Ele bebeu. Mas pela primeira vez em anos, não bebeu sem pensar. Ficou deitado aquela noite, imóvel na escuridão que já era a única coisa que conhecia, sentindo o coração bater num ritmo desconfortável, enquanto a mente traçava e destraçava cenários que ele não queria acreditar serem possíveis. Se fosse verdade. Se aquela mulher estranha do parque tivesse razão. Isso significava que a pessoa que dormia a 40 centímetros de distância dele, cuja respiração ele ouvia todas as noites como se fosse uma música de minar, era a mesma pessoa que tinha roubado a luz dos seus olhos. Mas ele não podia agir no impulso. Sabia disso. Eduardo tinha construído seu império não porque era o mais forte, mas porque era o mais calculado. Quando todo mundo gritava, ele pensava. Quando todo mundo corria, ele parava. E foi essa frieza estratégica que ele convocou naquela noite, deitado na cama com o coração despedaçado. Não ia confrontar Mariana. Não ainda. Não sem provas. Porque se ela fosse culpada e percebesse que ele suspeitava, ia enterrar tudo tão fundo que ele nunca mais encontraria. Precisava de olhos. Precisava de alguém de confiança dentro de casa. Alguém que Mariana nunca suspeitasse. Na manhã seguinte, com uma calma que só alguém que passou a noite inteira planejando consegue ter, Eduardo fez uma ligação discreta para uma agência de serviços domésticos. Pediu uma diarista. Alguém séria. Alguém que soubesse o que era discrição. E quando a mulher chegou, 2 dias depois, ele a levou até o escritório privado dele, fechou a porta com cuidado,
e falou com uma voz baixa e direta que não deixava espaço para interpretação errada. Você vai trabalhar nesta casa. E enquanto trabalhar aqui, vai observar tudo que a minha esposa faz. Cada detalhe. Cada saída. Cada visita. E principalmente, vai observar o que ela coloca na minha bebida. Mas ela não pode saber. Ninguém pode saber. Nenhuma palavra fora deste quarto. A mulher, Conceição, que tinha 52 anos e olhos que pareciam ter visto muita coisa na vida, não piscou. Não fez perguntas desnecessárias. Apenas disse, pode confiar em mim, Sr. Eduardo. E assim começou. Conceição era invisível da melhor forma possível. Fazia o trabalho com eficiência silenciosa, se movia pelos cômodos daquela mansão enorme nos arredores de Lisboa como se fosse parte do mobiliário, e com cada passagem ia acumulando informações com a precisão de quem sabe exatamente o que está procurando. Mariana Fonseca nunca deu a ela mais do que um olhar superficial. Afinal, era só mais uma empregada. E esse erro de avaliação ia custar caro. Os primeiros dias foram de observação geral. Conceição aprendeu os horários de Mariana, os seus hábitos, as suas rotinas. Notou que a esposa do bilionário acordava sempre antes dele, passava um tempo na cozinha e subia com a bandeja do café da manhã que incluía, invariavelmente, o suco. Notou que Mariana nunca deixava ninguém entrar na cozinha quando preparava aquele suco. Havia uma naturalidade calculada naquilo que só alguém que procurava ver ia perceber. Mas o que mudou tudo foi a ida ao mercado. Era uma terça-feira de manhã quando Mariana disse que precisava ir às compras. Chamou Conceição para acompanhá-la, o que era comum, e as duas saíram num carro escuro em direção a uma zona comercial em Cascais. Mariana conversou durante o caminho sobre coisas banais. O tempo que tinha esfriado. Uma receita que queria experimentar. A voz dela era absolutamente normal, completamente sem fissuras, e Conceição respondia com monossílabos enquanto os olhos dela faziam o verdadeiro trabalho. No mercado, tudo seguia dentro do esperado. Frutas. Legumes. Carnes. Mariana movia-se com a facilidade de quem conhece bem aquele espaço. Até que elas chegaram num corredor mais afastado, próximo a uma farmácia pequena encaixada entre as lojas, e o comportamento dela mudou de forma quase imperceptível. Os ombros levemente mais tensos. O passo um pouco mais rápido. Os olhos verificando os lados antes de entrar. Conceição ficou na entrada, fingindo olhar para uma prateleira de produtos. Mas pelas frestas do espaço, viu Mariana conversar baixinho com o farmacêutico, trocar algo que parecia ser uma nota e guardar na bolsa um frasco pequeno entre outras embalagens maiores que serviriam de cobertura. Rápido. Discreto. Ensaiado demais para ser primeira vez. Elas voltaram para casa em silêncio. E Conceição guardou aquilo dentro de si como uma brasa, esperando o momento certo. Mas a brasa ficou maior quando o homem apareceu. Ele começou a aparecer com uma frequência que não tinha explicação simples. Sempre de tarde. Sempre com o mesmo boné vermelho que parecia uma marca registrada. Sempre com aquele sorriso fácil e confortável demais para alguém que era apresentado apenas como um amigo de anos. Ricardo. Assim Mariana o chamava quando os dois cruzavam com Conceição nos corredores da casa. É o Ricardo, um amigo de anos. Como se precisasse explicar. Como se a explicação fosse suficiente. Mas Ricardo não se sentava no sofá com a distância de um amigo. Ficava perto demais. A voz dele baixava de um jeito específico quando Mariana estava por perto. E os olhos dos dois trocavam coisas que as palavras deliberadamente evitavam trocar. Conceição notou tudo. Notou que quando Ricardo estava na casa, Mariana esquecia completamente de verificar onde Eduardo estava. Notou que as gargalhadas eram diferentes. Mais livres. Mais descuidadas. Notou que quando Eduardo chamava do outro andar, havia um segundo de contrariedade no rosto de Mariana antes de ela recompor a expressão e responder com a voz doce de sempre.
E então, numa tarde em que o sol de Lisboa entrava pelas janelas largas da sala e criava sombras longas no chão de madeira, Conceição passou pelo corredor e ouviu, claramente, as vozes dos dois planejando algo. Não era uma conversa de amigos. Era uma conversa de pessoas que dividem segredos, que têm um plano comum, que vivem numa intimidade que vai muito além do que os olhos do Eduardo conseguiriam ver mesmo que ele tivesse visão perfeita. Na quinta, ela ouviu Mariana dizer: "Reservei no mesmo lugar." "Tenho saudades", ele respondeu. E Conceição fez o que tinha sido treinada pela própria vida para fazer. Continuou andando. Sem parar. Sem mudar o passo. Sem deixar escapar nem 1 milímetro de reação no corpo. E esperou a noite. Quando a casa ficou quieta e Eduardo estava no escritório, ela bateu na porta com gentileza e entrou. Sentou na cadeira diante dele. E contou tudo. O frasco da farmácia. O homem do boné vermelho. As conversas de voz baixa. Os olhares que não cabiam numa amizade simples. O plano para quinta-feira. O nome do hotel que ela tinha conseguido captar no final da conversa. Eduardo ficou imóvel enquanto ela falava. Imóvel não de surpresa, mas do tipo de mobilidade que acontece quando uma pessoa está contendo uma avalanche dentro do peito com toda a força que tem. A mandíbula dele estava levemente contraída. As mãos, apoiadas na mesa, não tremiam, mas os nós dos dedos estavam brancos. Conceição terminou de falar e esperou. O silêncio durou um tempo que pareceu impossível. Na quinta ele disse, finalmente. Não como pergunta. Como quem confirma uma data no calendário. Sim, senhor Eduardo. Mais silêncio. E então ele ergueu a cabeça. Na quinta você vai comigo. A quinta chegou com um céu pesado sobre Lisboa, aquele tipo de nuvem baixa que não chove mas também não vai embora, e Eduardo acordou com a mesma compostura de sempre, tomou o café, bebeu o suco que Mariana trouxe com o sorriso habitual e despediu-se dela como se fosse um dia qualquer. Mariana saiu da casa por volta das 6 da tarde, com uma bolsa pequena e o argumento de que ia jantar com uma amiga. Eduardo e Conceição saíram 10 minutos depois. O carro parou a uma distância segura do hotel, uma unidade moderna e discreta na zona de Belém, com vista para o Tejo, o tipo de lugar bonito o suficiente para parecer especial, mas reservado o suficiente para não chamar atenção. Conceição segurou o braço de Eduardo com firmeza enquanto os dois entravam no lobby, ela guiando os passos dele com cuidado, ele confiando em cada instrução que ela dava em voz baixíssima. Estão ao fundo do corredor. Ela chegou a pouco. Ele já estava esperando. Eduardo caminhou devagar. Cada passo sobre o mármore do lobby era deliberado. Ele não precisava ver. Precisava estar lá. Precisava que o seu corpo estivesse naquele espaço, a poucos metros da verdade que ele tinha se recusado a acreditar durante semanas, para que a realidade se tornasse definitiva e irrevogável. Estou a ver bem os dois, Conceição disse, com a voz de quem mantém calma por profissionalismo, não por falta de emoção. Estão juntos. Não há dúvida possível. Eduardo ficou parado. Respirou. Uma vez. 2 vezes. E naquele momento, algo dentro dele que tinha estado suspenso e incerteza durante semanas finalmente aterrou com todo o peso. Não era a raiva que sentiu primeiro. Era uma dor surda, profunda, do tipo que não grita porque é grande demais para caber num grito. Era a dor de quem entrega o coração inteiro a alguém e descobre que a outra pessoa nunca tratou aquilo como sagrado. 15 anos. 15 anos de uma vida construída ao lado daquela mulher. 15 anos de confiança incondicional. De vulnerabilidade exposta. De um cego que dependia dos olhos de outra pessoa não só no sentido literal, mas no sentido mais humano e mais no que existe. E ela tinha usado isso. Ele levantou a mão direita com calma e disse, com uma voz que Conceição depois descreveria como a coisa mais fria e mais controlada que ela já tinha ouvido na vida. Chame a polícia. O que aconteceu nos minutos seguintes foi rápido e inevitável.
A polícia chegou antes que os dois conseguissem sair. Mariana tentou. Ricardo tentou. Mas havia algo na precisão daquele momento, na frieza com que Eduardo tinha orquestrado tudo, que não deixava saída. A voz de Mariana quebrou quando ela viu que não havia explicação possível. Ricardo evitou olhar para qualquer direção. E Eduardo ficou parado, de bengala, com o tejo invisível lá fora, e não disse uma palavra. Não precisava. O julgamento aconteceu semanas depois, num tribunal em Lisboa onde o silêncio pesava de uma forma diferente do silêncio do parque. O advogado de Eduardo apresentou o caso com a meticulosidade de quem sabia exatamente o que tinha nas mãos. O frasco comprado na farmácia em Cascais foi identificado. A substância que ele continha foi analisada por laboratório independente. O laudo médico confirmou que o uso contínuo daquele composto ao longo de meses produzia exatamente o tipo de degeneração óptica que Eduardo tinha sofrido. Não era uma doença. Era um crime. O testemunho de Conceição foi o centro de tudo. Ela falou com precisão absoluta, sem dramatismo, sem exagero, descrevendo cada detalhe do que tinha observado com a objetividade de quem sabe que a verdade não precisa de ornamentos. A sala ficou quieta com um silêncio diferente a cada nova revelação. O tipo de silêncio que não é conforto é o peso coletivo de pessoas entendendo a dimensão do que estão ouvindo. Mariana sentou durante quase todo o julgamento com os olhos baixos. A confiança que ela exibia na vida cotidiana havia se dissipado completamente. O que ficou no lugar era algo que Eduardo não conseguia ver mais que as pessoas na sala descreveram depois como uma combinação de medo e de uma tristeza que parecia genuína demais para ser apenas estratégica. O juiz foi direto. O crime era intencional. Premeditado. Prolongado no tempo. Executado com consciência plena das consequências. A sentença foi anunciada e o tribunal começou a esvaziar com aquela lentidão estranha do pós-veredito, quando as pessoas ainda estão processando o que aconteceu. Eduardo não comemorou. Não havia nada para comemorar. Havia uma mulher que ele amou com tudo o que tinha, sentada a poucos metros de distância, destroçada. Havia 15 anos que não poderiam ser devolvidos. Havia uma escuridão que ele tinha carregado achando que era azar, destino, doença, e que na verdade tinha um rosto que ele conhecia de cor. Quando a sala estava quase vazia, Mariana se levantou e caminhou na direção dele com passos hesitantes. O guarda deixou. Eduardo ficou imóvel, sentindo a aproximação dela pelo som, pelos passos que reconhecia depois de tantos anos. Ela parou perto. Próximo o suficiente para que ele ouvisse a respiração irregular, o esforço dela para não desabar completamente. Eduardo. A voz estava rasgada. Eu sei que não tem valor nenhum agora. Mas eu preciso te pedir perdão. Não como desculpa. Não para mudar o que aconteceu. Só porque é verdade. Ele não respondeu imediatamente. Ficou ali sentindo o peso de tudo aquilo. O amor que tinha sido real em algum momento. A traição que tinha destruído esse amor de uma forma que nenhuma sentença judicial poderia capturar completamente. A vida que eles tinham tido e que não existia mais. E então, com uma voz baixa que ninguém mais na sala ouviu. Eu te perdoo, Mariana. Não porque você merece, mas porque eu me recuso a carregar ódio pelo resto da minha vida. Ela chorou. Ele não. Não porque não sentia, mas porque havia um tipo de paz naquelas palavras que ele tinha escolhido dar para si mesmo, não para ela. O tratamento começou 2 semanas depois. Eduardo foi encaminhado para uma equipa de especialistas em oftalmologia em Lisboa que, com um diagnóstico correto em mãos e conhecendo a origem exata do problema, traçou um protocolo de recuperação que não prometia milagres, mas prometia progresso. Eduardo seguiu cada instrução com a disciplina de quem está acostumado a construir coisas difíceis passo a passo, tijolo por tijolo. As primeiras semanas foram de ajustes e espera. Depois começaram as mudanças. Pequenas no início. Uma percepção de luz onde antes havia só escuro.
contornos vagos que foram ganhando definição com o tempo. Eduardo não falou muito sobre isso para ninguém. Guardava cada avanço dentro de si como algo precioso demais para ser gasto em palavras antes de ser real de verdade. Mas um dia, numa manhã de primavera, ele acordou e viu a janela do quarto. Não nitidamente, mas viu a Muse entrando. O formato do parapeito. A cor do céu lá fora que estava azul, de um azul que ele tinha esquecido completamente como era. Ficou deitado por um tempo só olhando para aquela janela. Os meses que se seguiram foram de uma reconstrução silenciosa e profunda. A visão voltou gradualmente, nunca de uma vez só, sempre em camadas, como se o mundo estivesse sendo redesenhado de dentro para fora. E junto com a visão voltou algo que Eduardo não sabia que tinha perdido além dos olhos. Voltou uma leveza. Uma capacidade de estar presente nos momentos pequenos que a vida oferece e que um homem poderoso e ocupado muitas vezes passa reto sem perceber. A mansão recebeu alguns amigos próximos numa tarde tranquila. Não foi uma festa. Foi exatamente o que ele pediu que fosse, um momento simples, com pessoas de verdade, sem nenhuma obrigação de ser maior do que era. Conceição estava lá. Eduardo a cumprimentou de uma forma que fez ela baixar os olhos de um jeito que só acontece quando alguém é tocado de verdade. Ela não esperava que houvesse reconhecimento além do salário. Mas Eduardo Fonseca não era o tipo de homem que esquecia quem tinha estado ao seu lado quando tudo estava escuro. Numa tarde de começo de verão, Eduardo voltou ao parque. O mesmo parque da Baixa. O mesmo banco. O mesmo caminho que ele tinha feito tantas vezes com a bengala guiando cada passo. Mas desta vez ele caminhou sem bengala. Devagar, ainda, porque o corpo ainda estava se readaptando à confiança nos próprios olhos. Mas caminhou enxergando. Viu as árvores. Viu os pombos. Viu o banco de madeira que tinha sido palco de uma conversa que mudou tudo. Sentou. E ficou olhando ao redor por um tempo. Procurou por ela. Olhou cada rosto que passava, cada pessoa sentada nos bancos próximos, cada figura que se movia pelos caminhos do parque. A mulher do boné surrado. A mulher com os passos cansados e irregulares. A mulher que tinha chegado sem pedir nada e ido embora sem deixar nome. Não estava em lugar nenhum. Era como se ela simplesmente nunca tivesse existido fora daquele momento específico naquela tarde cinzenta de outono. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Pensou em como a vida tem uma forma estranha de enviar as verdades que precisamos ouvir. Às vezes essas verdades chegam em documentos, em provas, em confrontos. Mas às vezes chegam numa voz calma saída de um lugar inesperado, sem nome, sem rosto memorável, sem nenhum interesse em ser reconhecida pelo que fez. Só a verdade, depositada no colo de alguém que precisava dela, e então a pessoa que a trouxe segue em frente como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele olhou para onde o banco terminava e o vazio começava, e disse em voz baixa, quase sussurrando, como alguém que reza sem ter certeza se será ouvido. Obrigado. O parque continuou com os seus sons. Os pombos. O elétrico ao longe. As vozes dispersas. O vento que corria entre as árvores com aquela leveza específica do verão lisboeta que não esquenta demais, mas também não deixa espaço para tristeza. Eduardo Fonseca ficou sentado ali por mais um tempo, com os olhos abertos, enxergando o mundo. Não com a arrogância de quem nunca perdeu nada, mas com a gratidão silenciosa e absoluta de quem sabe, de verdade, o que é não ver. De quem carregou uma escuridão que não era sua e sobreviveu para contar. De quem aprendeu, da maneira mais dura possível, que a riqueza mais importante que existe não é a que se conta em euros, e não é a que se exibe em mansões ou contratos. É a que vive ou morre na qualidade da confiança entre as pessoas. Há verdades que chegam de onde menos esperamos. Há momentos que parecem o fim, mas são, na verdade, o começo de algo que a gente ainda não tem palavras para descrever. E há pessoas que passam pela nossa vida por um segundo, dizem uma coisa,
e vão embora deixando um antes e um depois tão nítidos que tudo o que existia antes parece ter acontecido numa vida diferente. Eduardo levantou do banco. Ajeitou o casaco. Olhou mais uma vez ao redor do parque, como se despedindo de uma versão de si mesmo que ficaria ali para sempre, naquele banco, naquela tarde de outono com os olhos fechados para um mundo que ele ainda ia aprender a ver de novo. E caminhou para casa, com os olhos abertos. Se essa história te tocou em algum lugar, você sabe o que fazer. Deixa o like, que é o jeito mais simples de dizer que valeu a pena. Se inscreve no canal para continuar recebendo histórias que ficam com você depois que a tela apaga. E deixa nos comentários uma coisa: já teve alguém na sua vida que passou por um segundo e deixou uma verdade que mudou tudo? Escreve aí. Às vezes a história mais poderosa é a sua própria.